Fala pessoal, tudo bom? João César Raiceiros Digital Performance e hoje nós vamos falar para você os principais conceitos do Facebook para imobiliárias. Antes da gente entrar na ferramenta propriamente dito, é super importante você entender quando você deve usar o Facebook, Instagram ou redes sociais, quando você deve utilizar o Google. Por quê? Porque cada um tem a sua função bem específica, bem orientada. É claro que um pode complementar a estratégia do outro e é justamente isso que nós fazemos aqui. Quando você entende o funil de marketing digital ou o funil de vendas que a gente aplica aqui na Raiceiros para o marketing digital em favor das imobiliárias, você passa a compreender por que a gente usa e é importante usar o Facebook, Instagram e o Google, todo ele integrado. Então imagine assim, quando você vai comprar alguma coisa, fazer a inscrição de um curso, até mesmo vai buscar um imóvel para comprar, o que você normalmente faz? Se você tem o desejo de comprar, você tem a vontade de comprar, você entra normalmente no Google e pesquisa lá. Casa para vender no bairro tal, certo? Fechou? Assim que você faz? Então, como você, quase 100% das pessoas também fazem. Então, a gente usa para isso o Google. Mas entenda aqui o funil. Nesse caso, a pessoa ela já está com um desejo de compra. Ela já quer efetivamente comprar. Então, ela já passou pela fase da atenção e ela agora já está com interesse em comprar. Então, ela vai diretamente no Google para que ela venha procurar, pesquisar, ela tem interesse em alguma coisa, pesquisa, encontra e vai para as próximas fases do funil de vendas. O Facebook já é um pouquinho diferente. O Facebook, as pessoas que estão no Facebook, no Instagram, não necessariamente elas estão ali para comprar alguma coisa. Normalmente elas estão para falar com alguém, se relacionar socialmente e assim vai. Então, você precisa fazer uma campanha de chamada de atenção. Então, o que vai acontecer? Você vai chamar a atenção dela, então você vai entrar nessa fase do funil aqui, você vai chamar a atenção e depois colocar esse cliente em outras etapas do funil, que aí sim você faz um anúncio bem interessante, bem bacana, gera um interesse na pessoa, faz uma landing page bem atrativa, com todos os detalhes que são necessários, todos os elementos que são necessários para uma campanha de performance, cria nela então aquele desejo ou também por um telefonema e aí joga a pessoa para fazer uma determinada ação que normalmente para a imobiliária é efetivamente a compra. E aí performance e sucesso em vendas para a sua imobiliária. Fechou? Então deu para entender essa diferença? O primeiro caso a gente usa Google para quando a pessoa já tem interesse e o Facebook quando a pessoa ainda não tem interesse ou ela não está pensando propriamente dito em comprar alguma coisa, mas você gera o interesse nela. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você usa o Google para capturar as informações da pessoa, a pessoa entrar na sua página, no seu portal de imóveis, na sua landing page e depois você começa a aparecer para a pessoa, que é o que nós chamamos de remarketing, no Facebook e também no Instagram. Aí você fecha o ciclo e deixa a sua campanha com altíssima performance. Bom, entendido isso, entendida essa parte do funil de vendas, vamos para a ferramenta do Facebook propriamente dita, para que você possa entender o que a gente, como é que a gente faz aqui. Legal. Olha só, quando a gente observa essa campanha, em um único mês a gente gerou aqui, foram 37, com 24, com 26, com 11, com 95, então aí mais aproximadamente 200 e poucos leads para uma única empresa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que foram 200 contatos com investimento de R$ 2.400. Quais foram as estratégias que a gente utiliza? Primeiro, a gente utiliza uma campanha base, uma campanha de chamativa de atenção de uma forma a atrair as pessoas.
quando a gente faz essa atração, a gente usa uma outra campanha, que é a campanha de semelhantes, né? A gente chama isso de lookalike. Então, todas as pessoas que interagiram com a sua campanha, a gente pega essas pessoas e cria um público parecido com aquele que interagiu, fez um cadastro, curtiu, viu um vídeo, alguma coisa do gênero, e você faz então uma nova campanha só para pessoas que são parecidas com aquela que já efetuou algum tipo de interação na sua campanha. Depois você faz também uma terceira campanha, que são as campanhas de remarketing. Então o que acontece? A pessoa ela entra, ela tem um interesse, ela faz um cadastro, por exemplo, para a sua empresa, você faz um público semelhante e um remarketing para essas duas pessoas que de repente está pensando ainda em comprar, você continua aparecendo para ela, ou aquela que de repente só visitou o seu projeto, o seu website, o seu portal de imóveis, a sua landing page e ainda efetivamente não fez um cadastro propriamente dita. Em imóveis não existe isso, eu pelo menos nunca vi alguém fazendo uma compra direto na internet, numa loja virtual. Então, normalmente você captura os dados do cliente e aí você faz essas outras campanhas para que você possa ter bastante performance. Fechou? Bom, e o que eu queria dizer para vocês aqui, eu não quero aqui me aprofundar em cada detalhe, porque nós aqui acreditamos muito que uma imobiliária, para ela ter muita performance, para ela ter sucesso em vendas, ela precisa de um especialista do seu lado. Então, o objetivo aqui não é ensinar você passo a passo como é que você vai criar a sua campanha, mas sim que você entenda a lógica do negócio para que um especialista possa te ajudar e você consiga, então, cobrar ele naquilo que são os parâmetros necessários. Então, como é que funciona aqui, só para você ter uma ideia? Quando a gente vai criar uma campanha, você tem aqui esses três tipos de campanhas de objetivo que você pode utilizar. Um reconhecimento, consideração e conversão. O que normalmente a gente recomenda, tá? Mas marketing digital não tem certo e errado, tem teste. Então, para uma determinada campanha, você pode fazer com um determinado objetivo, outra campanha com outro objetivo e testar para ver o que dá mais performance para você. E às vezes, e eu quero dizer isso para você tirar qualquer estigma da sua mente, qualquer informação que você já viu antes disso, faça assim ou faça assado que vai dar certo. Tudo bem, existem parâmetros que a pessoa possivelmente já deve ter usado para falar que de aquela forma ou daquela outra forma vai dar certo, porém, para cada campanha é uma estratégia diferente e você precisa realmente testar para ver o que vai trazer mais resultado, mais performance de sucesso em vendas para o seu negócio. O que nós gostamos de utilizar aqui? Nós gostamos de utilizar geração de cadastros, que o Facebook ele automaticamente captura as informações do usuário. E-mail, você escolhe, né? E-mail, nome, telefone, esse tipo de coisa. E também a parte de conversão, quando você joga o usuário para uma landing page. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma landing page, tá? Que a gente utiliza aqui. Essa daqui, por exemplo. Isso aqui é uma landing page. Tá? E aí, também é outro teste que você tem que fazer, são as landing pages. Então, você joga o cliente para essa landing page, você impulsiona ele para essa landing page aqui, e aí aqui sim tem o cadastro, tem o WhatsApp, tem telefone para ele, WhatsApp para ele entrar em contato e assim afora. Então, isso seria a conversão. E você pode também, outra coisa que a gente gosta de fazer, são visualizações de vídeo. Tá? Então, às vezes você tem um vídeo do seu empreendimento, da sua casa, etc e tal, você faz uma campanha para a pessoa visualizar vídeos. Qual que é o outro passo que a gente faz? A gente utiliza, vamos pegar, por exemplo, aqui uma geração de cadastro, por exemplo, tá? Não vou explicar, a gente tem alguns vídeos já falando sobre cada detalhe desse aqui, mas, por exemplo, você faz a segmentação, tá? Então você vai dizer assim, que tipo de público que eu quero, quantos anos esse público tem, quais são os interesses, quais são os cargos que ele tá, o momento de vida que ele tá, é recém-casado, é casado. E para cada empreendimento existe um público mais certeiro, que é o público desejado que a gente chama, né? E algumas pessoas falam de persona e tal. Eu gosto de falar que é o público desejado, é aquilo que você deseja alcançar.
Então, por exemplo, quando você tem um imóvel um pouco mais caro, normalmente você usa uma idade já, sei lá, de 30 a 50 anos, para que você consiga atingir um público desejado, um público potencial melhor do que se você colocar pessoas de 18 anos. Não que pessoas de 18 anos não vão ter condição, mas normalmente, imóvel mais caro, você acaba impulsionando a sua campanha fazendo aparecer sua campanha para pessoas com uma idade um pouco maior. Outra coisa, o que é melhor, Facebook ou Instagram? Depende, tá? Você precisa testar, você precisa homologar a sua campanha, e o que nós temos percebido é que o imóvel de mais alto valor, com uma pessoa um pouco mais de idade, você acaba utilizando o Facebook e não muito o Instagram. Mas tudo você precisa testar. O que é melhor? Geração de cadastro, enviar para conversão de landing page, visualização de vídeo? Precisa testar. Por isso é que você precisa de uma empresa especializada para ajudar em todo esse trabalho, em todo essas estratégias. E depois que você segmentou, você vai para aquilo que a gente chama de anúncio. E daí no anúncio, a gente utiliza também novos testes e a gente utiliza aqui, por exemplo, alguns criativos, uma cor, um cinza mais claro, um cinza mais escuro, uma cor mais chamativa, para que a gente possa colocar então no anúncio e na ferramenta e ver o que dá mais certo. Só para você ter uma ideia, a gente faz aqui pelo menos 3 a 5 testes de segmentação, de anúncios para que você, e de landing page, quando tem a landing page, para que você possa entender, para que a gente possa entender o que dá mais performance para aquele empreendimento propriamente dito. Bom, então Facebook e Instagram é isso que você precisa entender. Quando a gente está utilizando aqui a ferramenta do Facebook, que é a mesma ferramenta que você vai impulsionar pro Instagram. Detalhes de tudo isso, se você quiser se aprofundar, a gente tem vídeos passo a passo como cria uma campanha de alta performance, passo a passo como cria uma landing page de alta performance no nosso canal. Te convido a curtir o nosso canal e a pesquisar lá que você vai encontrar alguma coisa nesse sentido. Mas, mais do que você pesquisar, encontrar esse conteúdo lá, eu recomendo você a ter um especialista que vai dar atenção e entende as estratégias necessárias para a sua imobiliária. Fechou? Então, quando a gente fala de Facebook para imobiliária, são esses detalhes que você precisa estar atento.